Nossa visão da proto-história está mudando graças à descoberta no sul da Turquia de um templo de 12.000 anos que pertenceu a uma civilização desconhecida. Göbekli Tepe é uma construção soberba que desafia o nosso conhecimento do passado. Pelo que os pesquisadores conseguiram entender até agora, foi construído como um templo, feito com blocos gigantes de calcário que predominam nas diferentes partes do Stonehenge do deserto. Só que esse data de 6.000 anos antes que o Stonehenge da Inglaterra. Este é o santuário mais antigo do mundo, e quando o arqueólogo alemão Klaus Schmidt e seus colegas de trabalho estudaram melhor o local, concluíram que os monumentos não podem ter sido construídos por bandos esfarrapados de caçadores-coletores. Para esculpir, erguer e enterrar anéis de pilares de pedra de 7 toneladas teria exigido centenas de trabalhadores, todos precisando ser alimentados e alojados. Daí o eventual surgimento de comunidades assentadas na área há cerca de 10.000 anos ou mais. Você pode ver na imagem que os pilares não são pequenos e daria muito trabalho para carregá-los com certeza. Até 1995, Göbekli Tepe, que significa a colina barriguda em turco, estava completamente soterrada. E em 2018, pesquisadores especialistas afirmaram, segundo estimativas, que apenas 5% do sítio arqueológico já foi escavado. Como podemos ver, o local compreende uma série de grandes estruturas circulares, sustentadas por enormes pilares de pedra, os mais antigos megálitos conhecidos do mundo. Muitos desses pilares são ricamente decorados, com figuras que trazem detalhes antropomórficos. Esse aqui tem estas cestinhas características dos deuses mesopotâmicos, e que também aparecem em esculturas da Mesoamérica, como essa que aparece do lado esquerdo da tela, o que só faz aumentar o enigma. Podemos ver também relevos de animais selvagens, fornecendo aos arqueólogos percepções raras sobre esta religião pré-histórica. Como não há vestígios de casas e assentamentos, os arqueólogos concluíram que tratava-se mesmo de um templo religioso. O que não fecha a conta, segundo a história oficial, é que temos caçadores-coletores, comportando-se como uma cidade altamente civilizada, capaz de construir estruturas enormes, compostas de megálitos, grandes blocos em forma de T que pesam de 10 a 20 toneladas cada. Os blocos maiores têm 50 toneladas e a pedreira estava a 500 metros de distância. Vamos simplificar. Göbekli Tepe é apenas o centro do mundo mediterrâneo. Nosso mundo é um mundo muito antigo, do qual só conhecemos a epiderme. Nossa história é um iceberg e os historiadores não podem ver debaixo d'água. Uma dessas pedras, que pesa cerca de 50 toneladas, comprova que o manuseio de pedras enormes não começou no Egito ou em Stonehenge. Começou em Göbekli Tepe. Pelo menos, esse é o mais antigo que se conhece. Se ainda ignoramos quando começou o megalitismo, sabemos quando terminou, no Egito dinástico, na época do faraó Menes. A nossa civilização então iniciou um grande declínio, a perda do conhecimento megalítico, do transporte e do controle de enormes blocos, alguns dos quais seriam intransportáveis, como por exemplo o monólito de Baalbek. É nesse complexo, no Líbano, que se encontram os 3 maiores e mais pesados monumentos de pedra do mundo, chamados monólitos e conhecidos como Triliton, cada um pesando cerca de 1.200 toneladas, com até 25 metros de comprimento, 8 de largura e 5 de altura. Aqui vemos uma rápida comparação entre duas figuras que se encontram em lados opostos do planeta. À sua esquerda, você tem a imagem de Göbekli Tepe, que nós já vimos, e à direita, uma das figuras que está nas linhas de Nazca, no Peru, a figura da aranha. E há uma similaridade estética notável entre ambas as representações. Seria apenas mais uma coincidência? O que você acha? Deixa sua opinião aí nos comentários, e se está gostando do vídeo, já aproveite para deixar seu like e se inscrever aqui no canal Além da Nuvem. Agora, vamos ver uma outra pedra, ou melhor, algumas pedras muito interessantes, cuja principal é a Estela da Fome, uma inscrição feita em hieróglifos egípcios, localizada na ilha Sehel, no Nilo, perto de Aswan, no Egito, que fala de um período de 7 anos de seca e fome, durante o reinado do faraó Djoser, na 3ª dinastia egípcia. Essas inscrições nas rochas são bastante comuns no local, mas a que chama a atenção mesmo é a Stella Famine, ou a Estela da Fome.
Acredita-se que a estela foi inscrita durante o reino Ptolemaico, que governou de 332 a 331 a.C. A inscrição possui 32 colunas. A parte superior da estela representa 3 divindades egípcias, Khnum, Satis e Akhnet. Na frente deles, Djoser os enfrenta, carregando oferendas em suas mãos estendidas. Uma larga fissura que já existia na época da criação da estela atravessa o meio da rocha. Algumas seções da estela estão danificadas, tornando ilegíveis algumas passagens do texto, mas a inscrição conta a história que se passa no 18º ano do reinado de Djoser. O texto descreve como o rei está chateado e preocupado, porque a terra está sob o domínio da seca e da fome há 7 anos, período durante o qual o Nilo não inundou as terras agrícolas. O texto também descreve como os egípcios estão sofrendo com a seca e que estão desesperados e quebrando as leis da terra. Djoser pede ajuda à equipe do sacerdote sob a supervisão do sumo sacerdote leitor, Imhotep. O rei quer saber onde nasceu o deus do Nilo, Hapi, e qual deus reside neste lugar. Imhotep decide investigar os arquivos do templo, localizado em Hermópolis e dedicado ao deus Thoth. Ele informa ao rei que a inundação do Nilo é controlada pelo deus Khnum, em Elefantina, a partir de uma nascente sagrada, localizada naquela ilha, onde o deus reside. Imhotep viaja imediatamente para o local. No templo de Khnum, chamado Alegria da Vida, Imhotep se purifica, e então ele faz orações a Khnum, pedindo ajuda e oferece todas as coisas boas a ele. De repente, ele adormece, e em seu sonho, Imhotep é saudado pelo gentil Khnum. O deus se apresenta a Imhotep descrevendo quem e o que ele é, e então descreve seus próprios poderes divinos. No final do sonho, Khnum promete fazer o Nilo fluir novamente. Imhotep acorda e escreve tudo o que aconteceu em seu sonho. Então, ele retorna a Djoser para contar ao rei o que aconteceu. O rei fica satisfeito com a notícia e emite um decreto, no qual ordena aos sacerdotes, escribas e trabalhadores que restaurem o templo de Khnum e mais uma vez façam oferendas regulares àquele deus. Além disso, Djoser emite um decreto no qual concede ao templo de Khnum, em Elefantina, a região entre Aswan e Tachonpso, com toda a sua riqueza, bem como uma parte de todas as importações da Núbia. A primeira tradução foi feita pelo egiptólogo francês Paul Barguet em 1953 e traz um pouco da cultura, história e tradição egípcias da época. E se você gosta e se interessa por esses assuntos, venha aprender no curso A Outra História do Mundo, aqui no Instituto Licentia. Mas não é a história que estamos acostumados a ouvir. A Outra História do Mundo vai no mais profundo da história oculta e da arqueologia proibida. Deus, mitos e deuses, a saga dos Elohim, pré-criação do mundo, titãs, gigantes e Nephilim, a mitologia comprovada com evidências, mud fósseis, fósseis de lama e pedra, mud flood, cidades perdidas, soterradas embaixo de lama e terra, Anunnakis e arqueoastronomia, Hiperbórea, o continente perdido, a Grande Tartária, bestas, homens e deuses, a origem mágica das criaturas mitológicas, o dilúvio na tradição de todos os povos, Atlântida, Suméria, Babilônia e Egito, os hebreus, as guerras dos ancestrais, gregos e seus mitos, Monte Meru, Tibete e o Monte Kailash, segredos guardados no interior das montanhas, guerreiras amazonas, Troia e fenícios, Amerogaia, o verdadeiro início da América, maias, incas, astecas, profecias e mundo subterrâneo, a divisão dos éons e a era cristã, o rei Arthur, um legado hiperbóreo, celtas, templários e os cavaleiros do passado, monarquias e repúblicas, enfim, o grande acobertamento da história oficial. A Outra História do Mundo.